do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Demos início a esse momento quaresmal, rezando a oração pedindo ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, vamos ao nosso hino de hoje. Rezemos todos juntos. Agora é tempo favorável, divino dom da providência, para curar o mundo enfermo, com o remédio, a penitência. Da salvação refúgio o dia, na luz de Cristo a fulgurar, o coração que o mal feriu, a abstinência vem curar. Em corpo e alma abstinência, Deus ajudai-nos a guardar, por tal passagem poderemos a Páscoa eterna enfim chegar. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, sumo bem, novos por graça entoaremos, um canto novo a vós. Amém. Muito bem, o nosso salmo de hoje, a bondade do Senhor e a infidelidade do povo. A passagem que nos faz refletir sobre este salmo está em 1 Coríntios 10:11. Essas coisas foram escritas para nos admoestar e instruir a nós que já chegamos ao fim dos tempos, diz São Paulo. Salmo 105, a bondade do Senhor e a fidelidade do povo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo o louvor que Ele merece? Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo e exulte de alegria, na alegria dos eleitos, e me glorie com os que são da vossa herança. Pecamos, como outrora nossos pais, praticamos a maldade e somos ímpios. No Egito, nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos. Logo esqueceram vosso amor prodigioso e provocaram o Senhor no Mar Vermelho, mas salvou-os pela honra de seu nome, para dar a conhecer o seu poder. Ameaçou o Mar Vermelho, e ele secou. Entre as ondas os guiou como um deserto. Dos seus perseguidores os salvou, e do poder do inimigo os libertou. Seus opressores afogaram-se nas águas. Tanto assim que não sobrou nenhum sequer. Então tiveram fé na sua palavra e cantaram em seguida o seu louvor. Mas bem depressa esqueceram suas obras, não confiaram nos projetos do Senhor. No deserto deram largas à cobiça, na solidão eles tentaram o Senhor. Concedeu-lhes o Senhor o que pediam e saciou a sua gula e seus desejos. Invejaram a Moisés no acampamento e a Arão, consagrado do Senhor. Abriu-se a terra e ali tragou Datã e sepultou o bando todo de Abirom. Um fogo consumiu seus seguidores, uma chama devorou aqueles ímpios. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Esqueceram-se de Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis.
no Mar Vermelho tantas coisas assombrosas. Até pensava em acabar com sua raça, mas se não tivesse Moisés, o seu eleito, se interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira os destruísse. Desprezaram uma terra de delícias, não confiaram na palavra do Senhor, murmuraram contra ele em suas tendas, não quiseram escutar a sua voz. Então, erguendo-se a mão, ele jurou que havia de prostrá-los no deserto e dispersar os filhos seus por entre os povos, espalhando-os através da terra inteira. Renderam culto a Baal, deus de Fégor, e comeram oblações a deuses mortos. Provocaram o Senhor com suas práticas, e uma peste entre eles se alastrou. Então Finéias levantou-se e fez justiça, e a peste em seguida terminou. Justiça seja feita, pois a ele, de geração em geração, por todo sempre. Junto às águas de Meriba o irritaram, e Moisés saiu-se mal por causa deles, porque tinham irritado o seu espírito e o levaram a falar sem refletir. Não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilhas para eles, pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. O sangue inocente derramaram, o sangue de seus filhos e suas filhas, e aos deuses de Canaã sacrificaram, profanando aquele chão com tanto sangue. Contaminaram-se com suas próprias obras, prostituíram-se em crimes incontáveis. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abandonou a sua herança, e entregou-os entre as mãos dos infiéis, para que fossem dominados por estranhos. Seus inimigos se tornaram seus tiranos, e os humilharam sob o jugo de suas mãos. Quantas vezes o Senhor os libertou? Eles, porém, por malvadez o provocaram e afundavam sempre mais em seu pecado. Mas o Senhor tinha piedade do seu povo quando ouviu o seu grito na aflição. Lembrou-se então da aliança em seu favor e do seu imenso amor se comoveu, fazendo que encontrasse compaixão junto àqueles que os levavam como escravos. Salvai-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, e do meio das nações nos congregai, para o vosso santo nome agradecer e para termos nossa glória em vos louvar. Seja bendito o Senhor Deus de Israel, desde sempre pelos séculos sem fim. Que todo o povo diga amém. Ó sim, amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, mais uma vez esse salmo aqui, ele é um resumo da história da salvação do povo de Israel. As maravilhas que Deus operou desde salvar o seu povo do Egito até chegar à terra prometida e como o povo foi infiel. Saudades do Egito, rebeliões, pecado, depravações, muitas coisas, mas Deus, embora sua ira os ameaçasse e os punia, sempre agia também com misericórdia, a fim de que o povo arrependido se voltasse para o Senhor. Da mesma forma conosco. Certo? Deus se lembra sempre da aliança. Muitas vezes Deus nos pune por causa dos nossos pecados. Tudo isso é um grande gesto de amor a Deus. Como uma mãe que corrige e castiga um filho, não porque odeia ou quer mal do filho, mas justamente porque quer o bem dele. Assim, Deus age conosco. Mas ai de nós, se fecharmos nossos olhos, se prestarmos culto aos deuses pagãos de hoje, ao dinheiro, ao sucesso, ao prazer, ao corpo, né? Por isso, queridos irmãos, embora não tenhamos mais aqueles falsos deuses pagãos de antigamente, mas se renova de outras formas esse culto se afastando de Deus e buscando o paganismo,
a cultura do pecado, a cultura da vida errada. Permaneçamos fiéis a Deus, seguindo os seus preceitos na sua igreja. Amém. Vamos aqui, neste sábado, a nossa leitura de hoje, a catequese que Deus nos traz através dos santos padres. Hoje, Santo Ambrósio, do Tratado sobre a Fuga do Mundo. E o tema é Busquemos a Deus, único bem verdadeiro. Diz assim Santo Ambrósio, século IV. Onde está o coração do homem, está também o seu tesouro. Pois Deus não costuma negar o bem aos que lhe pedem. Porque o Senhor é bom, e é bom sobretudo para os que nele esperam. Unamo-nos a Ele, permaneçamos com Ele de toda a nossa alma, de todo o coração e todas as forças, para vivermos na sua luz, vermos a sua glória e gozarmos da graça da felicidade eterna. Elevemos nossos corações para esse bem, permaneçamos, vivamos unidos a Ele, que está acima de tudo, quanto possamos pensar ou imaginar, e concede a paz e a tranquilidade perpétua, uma paz que ultrapassa toda a nossa compreensão e sentimento. E esse bem que tudo penetra, todos vivemos nele, dele dependemos. Nada lhe é superior porque é divino. Só Deus é bom, e portanto o que é bom é divino, e o que é divino é bom. Por isso se diz no Salmo: vós abris a mão e todos se fartam de bens. Salmo 103, 28. É com efeito da bondade de Deus que nos vêm todos os bens, sem nenhuma mistura de mal. Esses bens são os que a Escritura promete aos infiéis, dizendo: comereis dos bens da terra. Prometeu aos fiéis. Nós morremos com Cristo e trazemos em nosso corpo a morte de Cristo, para que também a vida de Cristo se manifeste em nós. Portanto, já não é a nossa própria vida que vivemos, mas a vida de Cristo. Vida de inocência, vida de castidade, vida de sinceridade e de todas as virtudes. Também ressuscitamos com Cristo. Vivamos, pois, unidos a Ele. Subamos com Ele a fim de que a serpente não possa encontrar-nos na terra o nosso calcanhar e feri-lo. Fujamos daqui. Podes fugir com o espírito, embora permaneças com o corpo. Podes ficar aqui e estar ao mesmo tempo junto do Senhor, se teu coração estiver unido a Ele. Se teus pensamentos se fixarem nele e se percorrerem seus caminhos, guiados pela fé e não pelas aparências, se te refugiares junto dele, o que é nosso refúgio e nossa força, como disse Davi: eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Salmo 70, versículo 1. Já que Deus é o nosso refúgio, Deus está nos céus e no mais alto dos céus, é preciso fugir daqui para as alturas, aonde reina a sua paz, onde repousaremos as nossas fadigas, onde celebraremos o banquete do grande sábado, como disse Moisés. O repouso sabático da terra será para vós ocasião de festim. Levítico 25, 6. Descansar em Deus e contemplar suas delícias é, na verdade, um banquete, cheio de alegria e felicidade. Fujamos como os servos, todos à fonte da água. Que a nossa alma sinta a mesma sede de Davi. Qual é essa fonte? Escuta o que ele diz. Em vós está a fonte da vida. Salmo 35, 10. Diga a minha alma a esta fonte: quando terei a alegria de ver a face de Deus? Salmo 41, 3. Porque a fonte é o próprio Deus. Muito bem, meus irmãos, fujamos deste mundo para encontrarmos as alegrias nas coisas do alto. Se vivemos para as coisas de baixo, somos homens de baixo.
Se vivemos para as coisas da carne, somos homens carnais, pessoas carnais. Busquemos as coisas do alto, porque lá está a nossa vida. Buscamos as coisas eternas, porque foi para isso que Deus nos fez. Aprendamos a viver a nossa vida na fé, e pela fé, né? Porque foi assim que Deus quis e quer para a nossa vida. Queridos irmãos, aprendamos justamente essa realidade. Se nós que vamos viver a eternidade feliz junto de Deus, que tal já começarmos a viver como Deus quer, já aqui nessa terra? Porque o céu ele só é uma continuidade em plenitude daquilo que vivemos tão fragilmente nessa terra. De uma felicidade ainda tão frágil para a felicidade grandiosa do céu, né? Uma santidade ainda frágil para uma santidade perfeita no céu. E assim nós começamos a viver. O céu já começou. A eternidade já está acontecendo. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para a vida santa e nos criou para a eternidade. Mas ela precisa começar aqui. Viver como verdadeiros cristãos, viver como o Senhor ensinou, já é começar nessa terra, essa vida eterna, para que um dia tenhamos, sim, lá, o novo céu e aqui, uma nova terra. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.